tem preço. Os versos de número 4 diz assim, Juízes 13:4. Ficou bom esse negócio, né? Mas isso não é para você não deixar de trazer a Bíblia. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino, ele será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vamos para o versículo de número 24. Versos de número 24. Diz assim a palavra de Deus. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão, que em hebraico quer dizer pequeno sol. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Agora, por favor, o último versículo, em nome de Jesus, capítulo 16, do mesmo livro. Eu quero ler com você os versos de número 29. Capítulo 16 e o verso de número, melhor dizendo, o verso de número 30 do capítulo 16. Que diz assim: E disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra. Essa noite eu quero ouvir o Senhor falar. O Senhor falou meu coração. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o coração desta igreja, dos santos que aqui estão reunidos, daqueles que vão ser alcançados pelas redes sociais. Aplica em nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esta noite, eu quero pensar com vocês sobre o tema despertando para o meu propósito. Eu quero pensar com vocês sobre a nossa vida, a nossa eleição, a nossa escolha, o propósito pela qual Deus nos criou. É bem provável que você conheça a história deste personagem e que você saiba que ele foi um dos pouquíssimos homens da Bíblia que nasceu sabendo para o que nasceu. É bem provável que Sansão ele esteja entre os 3 ou 4 homens da Bíblia que nasceram com a consciência da qual nasceram e do propósito pelo qual eles haveriam de viver e cumprir. E eu gostaria de falar com você essa noite. Se você puder, olhe carinhosamente para essa pessoa e diga para ela: você tem um propósito. Não, olhe para esse irmão, fale carinhosamente: você tem um propósito. Você já descobriu o propósito pela qual você existe? Porque nós temos aquele velho ditado que diz assim, ó: ninguém nasce. Como é que a gente fala? Ninguém nasce. Só que pera lá. Agora que nós nascemos em Cristo, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, que Ele nos resgatou e nós nascemos de novo, nós sabemos o propósito pela qual nascemos em Cristo. Sabemos ou não, gente? Então a gente vai pensar esta noite sobre a nossa jornada. Usando a vida de Sansão como um exemplo, nós vamos ver que aplicações nós podemos fazer da vida de Sansão para com a nossa vida.
Você sabe que você tem uma missão nesta terra. Você sabe que você tem um propósito a cumprir nesta terra. A Bíblia diz que Israel estava subjugado há mais de 40 anos pelos filisteus. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, é possível que você já tenha identificado que este livro dos Juízes, ele é um livro muito, mas muito assustador. Ele é até mesmo conhecido como o período das trevas em que o povo de Deus viveu. Foram 300 anos após a morte de Josué, em que o povo de Deus se afastou dele. E de tempo em tempo, Deus levantava um juiz. É bem provável que você conheça Débora, é bem provável que você conheça Jefité, é bem provável que você tenha ouvido falar de Gideão, é bem provável que você tenha ouvido falar também de Eude, que foram homens que durante o período de 300 anos, aonde Israel pecava, se distanciava de Deus, e Deus levantava esses homens para libertá-los dos seus inimigos. As nações vizinhas, eles tomavam posse de Israel quando Israel pecava contra Deus. Isso se tornou um ciclo vicioso, ao ponto do povo pecar, se arrepender, Deus ouvir, Deus levantar um libertador, o povo ficar livre, o povo voltar, pecar, Deus levantar um libertador, até que chegamos na história de Sansão. A Bíblia no capítulo de número 13, presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção. A Bíblia diz no capítulo de número 13, que agora faziam 40 anos, digam-me, 40 anos, que Israel estava sofrendo na mão dos filisteus. Fazia 40 anos que Israel estava sofrendo, sendo subjugado, tendo todas as suas coisas roubadas, sendo presa fácil do inimigo. A Bíblia diz que Deus então, vendo esta situação, porque Deus vê toda a situação que acontece debaixo do sol, Deus vendo essa situação, Deus se compadece do povo, e agora após 40 anos, Deus vai intervir. Deus vai levantar novamente um libertador. Deus vai enviar alguém que deveria tirar Israel da mão dos inimigos. Sansão é este personagem. A Bíblia nos diz que os pais de Sansão, um homem muito simples por nome de Manoá, da tribo de Dan, casado com uma mulher que era estéril, eles foram visitados por um anjo. E o anjo que aparece a eles, se você quiser ler a história no capítulo de número 13, a Bíblia diz que o anjo aparece e dá àquela mulher as descrições de como haveria de acontecer. É muito parecido com a história de Jesus, é muito parecido com o propósito de Samuel, é muito parecido, tem uma simbologia muito interessante por trás de tudo isso. A Bíblia diz que quando o anjo aparece, ele diz para a mulher: esse menino não vai poder beber bebida forte, esse menino não vai poder comer coisa impura, esse menino não vai poder ser o cabelo dele cortado, esse menino vai ser separado para Deus, esse menino vai ser quem vai dar o início na libertação de Israel da mão dos inimigos. A Bíblia diz que aquela mulher muito feliz, imagine você, querida amada irmã que está aqui, receber a visita de um anjo dizendo para você que você vai carregar na sua barriga alguém que vai ter a missão de libertar a sua nação, libertar o seu povo das mãos dos inimigos. O verso de número 4 diz que o anjo aparece, e quando o anjo aparece, ele dá uma lista de coisas que ele não poderia fazer. A mulher ficou tão impactada, irmão, mas tão impactada com a visitação do anjo, que ela corre chamar o seu esposo. E a Bíblia diz que quando ela corre para falar para o seu esposo também entusiasmado com a notícia, diz o seguinte: vamos orar a Deus, vamos orar porque talvez esse anjo volte e ele explique para nós como nós deveremos educá-lo, como nós deveremos cuidá-lo, como nós deveremos ensinar esse menino no caminho em que ele deve andar. A Bíblia diz que então novamente o anjo aparece, e o anjo dá novamente as diretrizes daquilo que deveria ser a vida de Sansão. A Bíblia diz que então, agora, eles sabendo de qual forma deveriam cuidar deste menino, esta mulher feliz da vida. Imagine você, amada irmã, que já teve um filho, que foi no médico, e o médico te deu várias restrições do que você pode, do que você não pode. Eu imagino a cena de uma mãe com um filho na barriga, indo até o médico, e o médico falando: ó, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Essa era a cena que estava acontecendo com a mulher de Sansão, com a mãe de Sansão. E a Bíblia diz que ela feliz, ela vai então
dar à luz a esse menino. E esse menino, ele tinha um propósito. Diga comigo, um propósito. Ele tinha um propósito. O propósito dele era libertar Israel. Era tirar os seus irmãos da garra dos inimigos. Era fazer com que o seu povo fosse livre. Foi dentro desse contexto que Sansão nasceu. Ele foi projetado para nascer e libertar o seu povo. A hora que o anjo sai daquele lugar, eles levantam um sacrifício, um altar de adoração a Deus, porque eles ficaram felizes. Fazia 40 anos que eles estavam subjugados e eles queriam uma resposta de Deus. Eles queriam uma intervenção de Deus. Perceba, o anjo veio fazer a diferença. O anjo veio trazer a eles aquilo que deveria ser a educação daquele menino. Eu preciso aplicar uma coisa ao seu coração. Ainda existe uma forma de nós educarmos os nossos filhos nos dias modernos. Deus ainda revela pela sua palavra a maneira pela qual Ele quer que a gente ensine as pessoas sobre o propósito de vida deles. Eu preciso dizer para você que talvez está aqui perdido e não sabe o real sentido da sua existência. A palavra de Deus fala porque você existe. A palavra de Deus fala porque você nasceu. A palavra de Deus fala porque você está aqui. E a palavra de Deus quer te mostrar o trajeto da jornada que você deve seguir. Você tem um propósito, querido. Existe um porquê, existe uma significância para você estar aqui. Sansão, ele nasceu, diga comigo, nasceu e cresceu sabendo que ele deveria ser luz. Ele deveria ser. Olhe carinhosamente para esse irmão e diga: você nasceu para ser luz. Não é para terminar nas trevas. Você nasceu para ser luz. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para libertar alguém. Você nasceu para mudar a vida de alguém. Você nasceu para transformar a história de alguém. Você nasceu para fazer a diferença na vida de alguém. Se você não entende o que eu quero te dizer, essa noite Deus marcou o dia para dizer para você: eu gerei você para um grande propósito. Sansão nasceu para ser luz em meio às trevas. Irmãos, ele foi muito privilegiado. Diga comigo, muito privilegiado. Você sabe o que é você crescer em um lar onde os pais educaram ele para ser o libertador de Israel? Você imagine, eu não sei se você assistiu agora um filme que está na televisão não, está aí nos streamings aí, sobre o King, como é que é o nome? O rei? O pai das jogadoras de tênis, a Serena e o Williams. Quem aqui já viu esse filme? King Richards. É um filme em que o homem, ele tem duas filhas gêmeas, as duas maiores jogadoras de tênis que existem no planeta Terra. E ele cria essas meninas desde cedo com a mentalidade de que essas meninas iriam ser as melhores jogadoras de tênis do mundo. E ele consegue a missão de fazer esses meninos ser as melhores jogadoras de tênis do mundo. Está aí, depois você assiste. Eu imagino a família de Sansão criando Sansão, educando Sansão, com tanta educação, mas com tanta cultura, mas com tanto zelo. Sabe para quê? Porque ele iria ser o cara dos seus dias. Ele iria ser a pessoa mais influente dos seus dias. A mãe de Sansão sabia o que ela tinha gerado. A mãe de Sansão sabia que aquele menino tinha nascido para o cumprimento de um propósito, de uma promessa de Deus para o povo. Porém, a gente vai vendo ao decorrer que muitas pessoas, elas são privilegiadas, elas nasceram, elas têm um propósito bem esclarecido a respeito delas, mas elas preferem fazer escolhas diferentes dos seus respectivos propósitos. Talvez você me diga assim: pastor, mas eu tenho tanta coisa contra a minha vida, eu nunca tive uma educação tão boa, eu nunca tive pais presentes. Só que lembra que eu disse para você que agora em Cristo Jesus você é eleito, você é adotado, você tem um pai que te instrui e agora você tem um destino? Essa casa é um lugar de destino, aonde Deus nos libera para o cumprimento profético da nossa vida. Mas nós temos direitos de escolher o caminho que queremos trilhar. Você está entendendo? Faz sentido, querido? Perceba que o cara nasceu dentro de uma família boa. Vamos lá, família boa, cultura boa,
comida boa, vida boa, tinha o Espírito Santo para ajudá-lo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entrou dentro de Sansão ao ponto de ele começar a dirigir Sansão. É que nem você, crente. O Espírito Santo está aí dentro. Está dentro de você. Você tem tudo o que você precisa para o cumprimento do seu propósito. Porém, você tem algumas opções. A Bíblia diz que na medida que cresceu, verso 24 do capítulo 13, Sansão começou, o Espírito Santo começou a agir nele. No Antigo Testamento isso era raro. Perceba, nós estamos diante de um homem que nasceu especificamente para aquela época, para aquela estação, para aquele tempo, em uma excelente família, com um propósito de vida bem definido, com o auxílio do Espírito Santo, mas que escolheu viver as suas vontades. Eu não sei se você já parou para refletir sobre os benefícios que tem ao seu favor, sobre as coisas que você tem favorável a você. Tem muita gente vivendo uma cultura trash, sabe? Olha mais para aquilo que não tem do que para aquilo que tem. E nós temos o que nós precisamos para o cumprimento da nossa jornada aqui. Se ninguém nunca te falou, eu estou falando em Deus isso para você. Você tem exatamente tudo o que você precisa para o cumprimento do teu propósito nessa jornada terrena. Até porque tinha uma barriga quando você era um embrião, você nasceu. Tinha uma fralda para cuidar de você, teve uma barriga que gerou você. Você já existe. Agora, é descobrir o propósito pela qual você está aqui. Nós estamos diante de alguém que tinha tudo, diga-me, tudo, para dar certo. Entenda-me, por favor, que eu não tenho, não há nada errado em você viver para as suas vontades. Não há nada errado em você fazer suas escolhas, suas opções, a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Só que o meu desejo aqui é te despertar para aquilo que você pode viver acerca da vontade que Deus tem para a sua vida. O problema não está em viver as suas vontades. O problema está, anote isso se você quiser, quando as suas vontades te distanciam do seu propósito. O problema está quando as suas vontades, os seus apetites, os seus desejos, os seus prazeres falam mais forte do que o seu destino. Irmão, eu não sei se você já viu, mas você vai imaginar a ilustração que eu quero te dar. Quem aqui consegue ver um peixe no pasto? Dá para imaginar? Dá para imaginar uma vaca no rio? Dá? Assim como não dá para imaginar o homem sem Deus. Não tem o porquê a existência do homem nessa terra, se ele não entender o significado da sua existência. É como um peixe fora da água, é como um boi fora do pasto, é como um avião sem asa, é como um carro sem combustível. A vida de um homem sem Deus jamais será compreendida. Querido, diga comigo, peixe dá certo dentro da água. Boi dá certo no pasto. Homem vive o seu propósito quando está ligado em Deus. Não, eu gostaria de afirmar isso para você, porque talvez você entrou aqui perdido, sem saber do seu amanhã, com incertezas quanto ao seu futuro. E eu preciso te dizer, vai ter incertezas mesmo. Enquanto você viver sem Deus, você não vai entender o significado da sua real existência. Mas se você hoje optar por entender o significado e o sentido da tua vida, a sua vida vai fazer toda a diferença nessa terra. A mão do seu coração e diga: Deus, me ajuda a viver o meu propósito nessa terra. Eu acredito que você já tenha ouvido a história desse personagem. Eu quero recapitular com você algumas coisas.
Quando olhamos para a biografia de Sansão, para a vida de Sansão, nós vemos o que é uma vida fora do seu propósito. Você sabe o que é uma vida fora do seu propósito, meu irmão? Você sabe? Você sabe o que é uma vida fora do seu propósito? Responde para mim, você sabe ou não? Não, né? Não queira saber não, porque uma vida fora do seu propósito é uma confusão na terra. Irmão, a vida de Sansão é uma confusão. A vida de Sansão é um emaranhado de problema. A vida de Sansão é uma queda atrás da outra. A vida de Sansão é errar, cair, levantar. O capítulo 14, ele começa fazendo uma opção: casar com alguém que não era do seu clã. E ele vai para a região de Tímina. E aí aparece um leão. E o Espírito de Deus vem sobre ele. E ele rasga o leão no meio. Passado alguns dias, ele consegue convencer os seus pais. Presta atenção, pai que está me ouvindo aqui, hoje é ceia. É você que é autoridade sobre o teu filho. Não é o teu filho que é autoridade sobre você. Ele consegue convencer os pais de que ele queria uma mulher daquele clã. E até então, Deus ainda é favorável. Deus entende que o Sansão ia entender que se ele entrasse ali na terra dos filisteus, ele iria cumprir o seu propósito. Só que quem não está nem aí para o seu propósito, irmão, vai se enveredando, vai cada vez ficando pior. E a Bíblia diz que ele mata um leão espedaçado. Passados uns dias ele está voltando para casar com a mulher em Tímina. E aí ele vai mexer naquele leão morto. Sabe o que é leão morto, irmão? Tem coisa morta que não é para você mexer. E tem gente que mexe tanto em coisa morta que se lambuza, ainda lambuza os outros. Ele vai verificar aquilo que ele tinha feito. Ele vai mexer naquele leão que estava morto. E lá ele encontra um favo de mel. Perceba o que é alguém fora do seu propósito. É que nem um pródigo que está querendo comer comida de porco. O Sansão não é muito diferente. O Sansão vai comer mel de abelha aonde um leão está morto. Ele vai mexer no favo. E ele não vai ficar contente mexendo no favo, ele vai dar para os seus pais. Ele, como um nazireu de Deus, ele nunca poderia ter tocado em coisa imunda. Ele nunca poderia ter mexido naquilo. E a Bíblia diz que não bastasse, agora ele vai para a cidade de Tímina e ele vai se casar. Diga comigo, se casar. Não tinha problema nenhum nisso. Desde que ele se casasse e cumprisse a sua missão. Mas ele estava totalmente perdido na vida. Sabe o que ele faz? Ele chega em Tímina fazendo uma aposta. Ele chega em Tímina brincando com os inimigos. Deixa eu dizer um negócio para você aqui essa noite. Não brinque com os teus inimigos. Não brinque com as coisas que você não conhece. As coisas que você não conhece pode serem uma presa para você. Ele desafia 30 homens lá em Tímina. Ele profere a eles um enigma. E os homens não descobrem o enigma. E aí sabe o que os homens vão fazer? Vão investigar a mulher dele. E a Bíblia diz que quando aqueles homens vão até a mulher de Sansão, eles dizem para ela: obriga ele a contar o segredo. Porque se ele não contar o segredo para você, nós vamos pôr fogo na tua casa. E aí o capítulo 14, eu vou ler para você o capítulo 14. A Bíblia diz que ela importuna tanto, verso 16, põe na tela. Então a mulher implorou a prantos: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não contou para mim a resposta. Olha aonde ele começa a cair. Ele abre o coração e ele conta para a mulher. E aquela mulher vai contar para os inimigos dele. E ao contar aos inimigos dele, ele perde a aposta. Diga comigo, ele perde a aposta. Irmão, você sabe o que é um abismo puxando o outro? Você sabe? Se você não sabe, eu quero te falar. É um crente desviado fora da presença de Deus. Uma confusão na terra. Um problema atrás do outro. Ele arruma um baita de um problemão. Ele tinha feito uma aposta. E o pagamento da aposta seria 30 vestimentas reais para os homens se ganhasse a aposta.
Ele tem que sair de Tímina, presta atenção nisso aqui. Ele tem que sair de Tímina, tem que ir em uma outra cidade, matar 30 homens, roubar a roupa dos homens, dar a roupa dos homens para pagar aquela dívida. Só que nessa brincadeira, sabe o que aconteceu? Ele perdeu a mulher. Ele perdeu a noiva. Já reparou, irmão? Quando a pessoa está tentando arrumar uma coisa, vai mexer com outra, daqui a pouco o negócio vira um emaranhado, ele perde até o que ele tinha na mão. A vida sem direção, a vida sem propósito é uma vida de desperdício. A vida sem direção, a vida sem propósito é uma vida de perdas e perdas e mais perdas. Os homens tinham ameaçado matar a mulher dele. Quando ele perdeu a aposta, ele não perdeu só a aposta, ele perdeu o casamento, ele perdeu a família. No capítulo de número 15, ele então resolve se vingar dos filisteus por ter perdido a noiva. Ele pega aproximadamente 200 raposas, coloca fogo nelas e solta elas na seara dos filisteus. Ele queria arrumar os seus problemas. E no capítulo 16, ele novamente cai nas mãos de uma meretriz. Se eu falar de Sansão para você, é possível que você saiba o codinome que faz presente na vida dele. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Existe um texto em Eclesiastes, quem gosta da Bíblia sabe, diz que quando Deus quer punir um homem, ele entrega ele na mão de uma meretriz. E quando Deus quer punir um povo, ele entrega o povo na mão de um falso profeta. Sansão estava entregue na mão de uma meretriz. Sansão estava entregue na mão de uma mulher que ia acabar com a vida dele. Ele novamente cai nas mãos de uma meretriz. E nas mãos de Dalila, a sua vida perde o sentido. Eu queria fazer questão de que você entendesse isso. Querido, quando o meu prazer, a minha satisfação é mais forte do que o meu propósito de vida, eu me torno uma presa fácil para o meu inimigo. Olhe carinhosamente para esse irmão bonito, cheiroso, está ao teu lado, diga bem, o inimigo sabe o que você gosta. Ele sabe bem os pratos que você ama. Ele conhece bem você. Ele está sondando o teu trajeto, a tua jornada há muito tempo. Sansão, mais uma vez, cai no mesmo erro. O libertador do seu povo foi vencido pelas suas vontades. O verso de número 21, do capítulo de número 16, diz que os filisteus prendem Sansão. Diga comigo, prenderam Sansão. Furaram seus 2 olhos e fizeram dele um brinquedo. Eu não sei se faz sentido para alguém essa mensagem, mas tem gente que já se tornou um brinquedo na mão do inimigo. Tem gente que está cansada de apanhar do diabo. Tem gente que o diabo sabe o ponto fraco. E o que ele quer de uma vez por todas é vazar os teus 2 olhos, para que você não enxergue nunca mais o propósito pela qual você existe. Mas essa noite o Espírito de Deus trouxe você aqui, sabe para quê? Para falar ao seu coração que o propósito de Deus é muito maior que os seus prazeres. O propósito de Deus é muito maior que as suas vontades. Os desígnios de Deus são muito maiores. Os sonhos de Deus ao teu respeito está de pé. O inimigo até tem se levantado, mas essa noite Deus abriu uma vigília de campana para avisar você: aparta-te por tua vida. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, não deixa a minha vida perder o sentido. Não deixa o inimigo vendar os meus olhos. Amados,
Nós, como Sansão, sabemos muito bem porque estamos aqui. E ainda que você esteja aqui pela primeira vez, você diga assim: pastor, eu não sei. Eu estou falando para você que a Bíblia quer dizer o seu significado, o real sentido da sua existência, o propósito pela qual Deus te criou. Conforme Paulo fala aos Efésios, capítulo de número 1, ali fala acerca do nosso propósito de vida, fala da nossa escolha, da nossa redenção, da nossa eleição. Nós nascemos para esse tempo. Querido e amado irmão que está aqui, você não tinha que ter nascido nos dias de Jesus, você não tinha que ter nascido nos dias de Sansão, você nasceu para estes dias, você nasceu para esta época, você nasceu para esta estação, você nasceu para cumprir uma missão nesses dias, você nasceu para libertar alguém nesses dias. Nós não estamos aqui somente para vivermos para nossa satisfação. Jeremias capítulo 20, o verso 18, ele faz uma lamúria, dizendo: será que eu nasci só para sofrer? Será que eu nasci só para enfrentar lutas? Deus responde para Jeremias que não era este o propósito da vida dele. Sua vida não é para ser uma confusão, irmão. Sua vida não é para ser uma confusão, irmã. A sua real existência não é para ser um problema na terra. Nós somos os solucionadores de problema. Coloca a mão no teu coração, eu quero liberar uma palavra profética. Você nasceu para solucionar o problema de alguém. Você nasceu para resolver situações que alguém não vai resolver. Você nasceu não é para ser uma confusão. Você nasceu para o cumprimento de um grande e lindo propósito realizado na eternidade por Deus. Deus sonhou com coisas a seu respeito. Se você ficar curioso, Salmo 139, o verso 16, diz a Bíblia que todos os dias da minha, da sua, da nossa vida estão escritos no livro de Deus. Existe um livro em que está escrito todos os dias da sua real existência. Eu não sei se desperta curiosidade em você, mas coisa boa é saber para o que existe. Assim como um aparelho, um eletrodoméstico que foi gerado para o cumprimento de um propósito, como esse ventilador que está na parede, que foi feito para ventilar, como o celular que você tem, que usa para fazer ligações, para se comunicar com pessoas, você nasceu para cumprir alguma coisa. Você nasceu para viver alguma coisa. Sua vida jamais existe para ser um problema. Deus me deu uma frase essa madrugada: uma vida de prazer perde todo o prazer. Uma vida sem regras é uma vida de desperdício. Mar tem limite, tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem, irmã? Você tem limite? Porque hoje Deus está falando conosco. Existe uma linha a qual eu projetei para que você ande nela. Existe um trajeto pela qual eu escrevi os dias da sua significância, da sua existência nesse mundo. Talvez você tenha saído um pouco do eixo, mas essa noite Deus está querendo te redirecionar novamente a linha para viver tudo aquilo que Ele sonhou para você. O escritor aos Hebreus diz: deixemos todo o pecado, todo embaraço, que de perto, e corramos com paciência, Hebreus 12, a carreira que nos está. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Você está em uma maratona. Existe uma corrida em que Deus colocou você para correr, e que no final dela existe um prêmio. Você não pode se embaraçar. Você não pode perder o sentido. Você não pode ficar olhando para o lado. Você não pode deixar o significado primordial da sua vida de lado.
Querido, eu não estou falando nada de viver só para Deus não, porque você nasceu, sabe para quê? Para ser o melhor chefe de restaurante, a melhor fisioterapeuta na tua posição, o melhor vendedor na onde você está, mas que Deus seja glorificado. O melhor locutor, o melhor naquilo que você faz. E ali cumpra o seu propósito. A Bíblia diz, no capítulo 16 e no verso 30, que Sansão pediu a morte. Existem pessoas pedindo a morte. E elas pedem a morte literalmente, porque a vida delas não tem sentido. Uma vida que não sabe o real significado, ela perde o sentido. Ela perde o porquê. Ela perde a paixão. Sansão pediu a morte, verso de número 30. E disse Sansão, que eu morra com... E em seguida, ele empurrou as colunas com força e o templo desabou sobre os líderes. E assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua... Matou mais homens em sua morte do que em toda a sua? Aqui tem uma chave, irmão, que dá um nó na cabeça de qualquer biblista. Como é que é esse negócio? Matou mais gente na morte do que na vida. Era para ele ter matado inimigo em... Era ou não era? Só que ele escolheu viver para ele. Eu fiz uma pergunta muito delicada para o Espírito Santo essa noite. Eu fiz a seguinte pergunta para o Espírito Santo: por que Sansão matou mais gente com a sua morte do que a sua vida? O Espírito Santo respondeu ao meu coração: porque ninguém cumpre o seu propósito até que esteja morto para si mesmo. Nós estamos muito vivos para os nossos desejos e interesses. Nós estamos muito vivos para as nossas vontades e os nossos prazeres e as nossas satisfações. E é por isso que muita vida está perdendo o sentido. Tem tudo e não tem nada. Tem tudo, mas não tem tesão, não tem paixão. Não tem apetite. Não tem gana. Nada está bom. Por quê? Nós estamos muito vivos. A Bíblia diz lá em João capítulo 12, verso 24, que se o grão de trigo que representa o nosso Senhor e Salvador Jesus, cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Eu achei isso sensacional, gente. Porque para a gente ganhar a nossa vida no reino de Deus, sabe como é que é? A gente perde ela. A gente sepulta ela. O apóstolo Paulo disse assim: eu já estou crucificado já não vivo mais, agora Cristo. A tua vida vai começar a ter sentido o dia que você matar essa tua natureza, matar essa tua vontade, matar esse teu ímpeto carnal e começar a viver para o propósito eterno de Deus. Aí a tua vida vai começar a ter sabor. Porque do contrário, querido, é desperdício. Deus foi claro ao meu coração. Existem pessoas desperdiçando as suas vidas. Existem pessoas que não estão nos seus lugares de convergência. Existem pessoas que não sabem o sentido da sua existência. O propósito dessa igreja, querido, é liberar o destino das pessoas, é fazer com que as pessoas entendam por que elas existem, é fazer com que elas entendam o propósito da vida delas, é fazer com que elas vivam a plenitude de filhas de Deus nessa terra e cumpram a sua missão. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20 e o verso de número 24, eu quero ler o texto, Atos 20 e 24, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o verso de número 24, o apóstolo Paulo disse isso: todavia, não me importo
e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. O que Paulo está falando? Atos 20, 24. O que Paulo está falando? A minha vida, para mim, não vale nada, até que eu complete, eu viva o propósito a qual Deus me designou para viver. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Você já encontrou o seu propósito? Querido, é muito maior do que comprar um carro, ter uma casa, 2 filhos e um cachorro. É muito maior do que os teus sonhos realizados, porque isso você trabalha, estuda, você consegue. É uma satisfação plena no seu interior, que você está disposto a largar tudo para viver. É uma satisfação no seu íntimo, que você está disposto a renunciar tudo. Sabe para quê? Para você viver naquele estado de espírito. Esta é a plenitude da vida pela qual Deus te designou para viver. Este é o seu propósito. Propósito. Sabe o que é um propósito? É você ficar instigado por uma coisa que as pessoas não resolvem. Propósito é você fazer alguma coisa sem ter intenção ou pretensão de ter recompensa alguma. Isso é descobrir o propósito. Propósito é você ser apaixonado por aquilo e não ver retorno nenhum momentaneamente, mas você se entrega por aquilo. Paulo disse: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Aleluia. Se tão somente puder terminar a corrida e completar tem um ministério por trás dessa tua vida. Tem uma função que você nasceu para funcionar nela. E talvez não é aqui dentro, talvez não é ministerialmente dentro dos portões eclesiásticos, mas é na sociedade. Você nasceu para funcionar em alguma coisa. Você nasceu para dar certo em alguma coisa. Você nasceu para cumprir um propósito em alguma coisa. A sua vida tem um sentido. A sua vida tem sim um significado. A sua vida não é para terminar assim. Ainda que você tenha vivido turbulências, tribulação e uma confusão, não é este o propósito da sua vida. Davi, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso 36. A Bíblia diz que, tendo, pois, Davi servido ao propósito o que aconteceu com ele? Aí ele foi sepultado. Depois que ele cumpriu a missão, ele foi sepultado. Eu vou concluir agora. João capítulo de número 17. Eu gosto da Bíblia, irmão. Você vem aqui, você tem que ouvir a Bíblia, não é o que eu penso, que eu acho. Olha o que a palavra de Deus diz, 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifica, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna. E essa é a vida eterna, que te conheçamos. Olha o verso de número 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para... A minha pergunta para você agora é, eu quero que você fique em pé. Eu quero orar por você. Quem pode ir lá na luz para mim? Existem obras pelas quais, preste atenção nisso. Existem obras pelas quais você existe. Não sou eu que vou realizar. São obras que o Pai, Deus, escreveu para a sua vida.
o Pai escreveu para a sua vida. E talvez hoje você entrou por essas portas assim, meio perdido, sem saber por que você existe, sem saber por que você está aqui. Eu acredito que essa noite está sendo uma noite propícia para você despertar para viver o seu propósito. Deus o Pai te ama tanto. Quem sou eu para que o grande Deus o Pai te ama Rei tanto. me receba assim? Deus o Pai te ama tanto Me perdi, Ele me encontrou, seu que Ele trouxe amor. você aqui. Ele está usando a minha vida para falar com você hoje. Quem Deus Eu quero saber se tem alguém entre nós que gostaria livre, enfim, de descobrir o sentido da vida essa noite. sou filho. Eu gostaria de saber se tem alguém entre nós que gostaria de se entregar para Jesus, para viver o seu propósito de vida. O seu propósito de vida está escondido em Jesus. Em Jesus você vai saber por que você existe, por que você está aqui. E eu quero saber se tem alguém essa noite. Dê um sinal com a sua mão, toda a igreja com os olhos fechados. Aleluia, glória a Deus. Você que levantou a mão, com a mão levantada, dê a mão levantada. Você que quer nessa noite, você que está com a mão levantada, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente, toda a igreja com os olhos fechados. Essa é uma noite de festa. Você que levantou a mão aí atrás, mulher de Deus, vem. Vem, você que levantou a mão, sai do teu lugar, vem até aqui. Existe um propósito, existe um significado, existe um sentido pela sua real existência. Aonde está você? Eu não vou te buscar.